Você já parou para pensar no que está por trás do aumento alarmante da violência e da criminalidade no Brasil? É fácil olhar para as manchetes dos jornais, assistir aos noticiários ou navegar pelas redes sociais e se sentir sobrecarregado por tanta dor, sofrimento e insegurança. Mas será que isso tudo é apenas reflexo de uma crise social? Ou existe algo mais profundo e espiritual por trás disso? A dona Lúcia, uma senhora de 63 anos que vive na zona norte do Rio de Janeiro, não precisava de estatísticas para saber que a violência cresceu. Ela viu com os próprios olhos seu neto ser assaltado a caminho da escola. O menino voltou para casa em silêncio, com os olhos cheios d'água. Levaram só a mochila, mas arrancaram a paz do meu coração, disse ela. Aquilo não foi apenas um crime, foi uma ferida aberta em uma família. O que a Bíblia tem a dizer sobre esses tempos em que estamos vivendo? Billy Graham, em seus sermões ao redor do mundo, sempre destacou que a decadência moral de uma sociedade é um sinal de distanciamento de Deus. E hoje, mais do que nunca, essa mensagem precisa ser ouvida. Não apenas ouvida, ela precisa ser compreendida, refletida e vivida com urgência. A verdade é que vivemos tempos em que o valor da vida humana parece ter sido esquecido. Crimes brutais, assaltos em plena luz do dia, jovens perdendo a vida por causa de um celular, famílias sendo destruídas pela violência urbana. O caso do Tiago, por exemplo, um jovem de 17 anos, chocou os moradores de um bairro simples em Recife. Ele saiu para comprar pão, como fazia toda manhã, mas nunca voltou. Foi morto em uma tentativa de roubo. A mãe, Dona Selma, disse entre lágrimas: "Ele ia à igreja comigo. Ele era um bom menino." A dor daquela mãe é a dor de tantas outras no Brasil. Não são apenas estatísticas, são vidas, são histórias interrompidas, são sonhos desfeitos. E por trás de cada uma dessas tragédias existe um grito silencioso de uma sociedade que clama por redenção. Clama por justiça, por paz, por uma esperança real, não apenas soluções paliativas, mas mudanças que alcancem o coração da nação. Mas por que chegamos até aqui? Por que o Brasil, um país de tanta fé e religiosidade, enfrenta níveis tão altos de criminalidade? A resposta está nas raízes espirituais do nosso povo. Quando uma nação se afasta dos princípios de Deus, ela abre espaço para que o mal se manifeste de forma mais intensa. Em Provérbios 29:18, lemos: "Onde não há visão, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado." A falta de direção espiritual, de temor a Deus e de obediência à sua palavra é o que tem conduzido muitos ao caminho da destruição. Isso é visível não apenas nos grandes centros urbanos, mas também nos interiores, nas escolas, nas famílias e até mesmo dentro de algumas igrejas. Billy Graham dizia que o maior problema da humanidade não é político, econômico ou social, é espiritual. E é por isso que os governos tentam, sem sucesso, conter a violência com mais policiamento, mais leis e mais prisões. Essas medidas podem até conter o problema temporariamente, mas não resolvem a raiz. Porque o problema está no coração humano. Jeremias 17:9 declara: "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?" Somente Deus pode transformar um coração endurecido. Só o Evangelho tem o poder de regenerar a alma. E essa regeneração precisa acontecer em larga escala, começando com cada indivíduo, cada família, cada igreja. Veja o caso de Roberto, um ex-traficante do Espírito Santo. Ele cresceu sem pai, encontrou aceitação no crime ainda adolescente e foi preso aos 19 anos. Mas na cadeia recebeu uma Bíblia de um missionário. Leu por curiosidade, depois por necessidade.
Hoje, aos 33 anos, é pastor de jovens e visita presídios levando a mesma mensagem que o transformou. Não foi a cela que me mudou, foi Cristo, ele diz com convicção. Vemos nas Escrituras que quando o povo de Israel se afastava de Deus, a consequência era sempre o caos social, guerras, invasões, injustiças. Mas sempre que se arrependiam e voltavam ao Senhor, havia restauração. Isso não mudou. O mesmo princípio se aplica a qualquer nação, em qualquer época. O aumento da violência no Brasil é um reflexo direto da decadência moral e espiritual que vivemos. Uma sociedade que relativiza a verdade, que valoriza mais o prazer momentâneo que a obediência e que se cala diante do pecado, colhe frutos amargos. A Bíblia é clara. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E não se trata apenas da morte física, mas da morte da sensibilidade, da empatia, da justiça. A professora Camila, que leciona em uma escola pública de Belo Horizonte, contou que certa vez encontrou uma aluna de 8 anos chorando no intervalo. Quando perguntou o que havia acontecido, a menina respondeu: "Minha mãe disse que chorar é perda de tempo. A gente tem que ser forte para não morrer." Camila se entristeceu. "E estamos formando crianças emocionalmente feridas, sem espaço para ser criança", disse. "Essa é a morte silenciosa de uma geração. Mas há esperança. E essa esperança está em Cristo." Jesus disse em João 16, 33. "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." A mensagem da cruz continua sendo a única resposta real para o caos que enfrentamos. A transformação que queremos ver nas ruas precisa começar dentro dos lares. Pais ensinando seus filhos no caminho do Senhor. Jovens encontrando propósito na palavra de Deus, ao invés de se perderem nas promessas vazias do mundo. Igrejas comprometidas com a verdade e não com a popularidade. Homens e mulheres comprometidos com a oração, com o jejum, com a santidade. Há uma necessidade urgente de avivamento. Billy Graham clamava por isso em cada cruzada, e ele sabia que o verdadeiro avivamento começa com arrependimento. Começa com cada um de nós reconhecendo que precisamos de Deus, que precisamos nos voltar à oração, à leitura da Bíblia, ao jejum, ao compromisso com uma vida santa. A mudança não virá dos palácios ou das câmaras legislativas, mas dos joelhos dobrados nos quartos de oração. Um avivamento que não apenas emociona, mas transforma. Que não apenas sacode o culto de domingo, mas molda a segunda-feira. Foi o que aconteceu com a família de Dona Irene, em Curitiba. Após perder um filho para o vício em drogas, ela entrou em profunda tristeza. Mas uma vizinha começou a orar com ela todos os dias. Daquelas orações, nasceu um pequeno grupo de intercessão. Hoje, mais de 20 famílias da comunidade se reúnem semanalmente para clamar por seus filhos. E o mais bonito, jovens que antes estavam no tráfico, agora estão no grupo de louvor. O que começou com dor, virou fonte de restauração. E você, o que tem feito diante desse cenário? Tem apenas se indignado ou tem buscado ser um instrumento de mudança? Romanos 12, 21 nos lembra: "Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Isso significa que não podemos nos conformar com o que está errado, mas devemos reagir com ações que reflitam o amor e a justiça de Deus. O silêncio dos bons fortalece a voz dos maus. O comodismo dos justos dá espaço para que o injusto prevaleça. Deus nos chama a ser ativos, relevantes, presentes, não omissos. Pedro, um jovem do interior da Bahia, decidiu fazer isso. Começou pregando com um pequeno megafone em frente à sua escola, aos sábados. Alguns riam, outros ignoravam. Mas um dia, um colega de classe se aproximou e disse:
Eu estava pensando em tirar a minha vida, mas hoje eu decidi tentar mais. Um dia, por causa da tua palavra. Desde então, Pedro nunca mais deixou de pregar. Existem histórias incríveis de pessoas que saíram do mundo do crime após encontrarem Jesus. Ex-bandidos que hoje pregam o Evangelho. Mulheres que foram vítimas da violência e hoje ajudam outras a se reerguerem. Testemunhos que mostram que sim, há um caminho de volta. E esse caminho tem nome: Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Onde ele entra, o caos se transforma em ordem, o ódio em perdão, a vingança em reconciliação. Ele é capaz de fazer novo aquilo que estava destruído. Ele é especialista em restaurar aquilo que parecia sem conserto. Mas para que essa mudança aconteça em larga escala, precisamos pregar. Precisamos levar a luz onde só existe trevas. E isso começa com você, com sua casa, com seus relacionamentos, com o seu testemunho. A palavra de Deus nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. Não podemos permitir que a violência e o medo ditem como vivemos. Devemos sim ser prudentes, mas jamais abandonar a fé, a esperança e o amor. Esses três permanecem, como diz Paulo, em 1 Coríntios 13:13, e o maior deles é o amor. É com amor que transformamos o mundo. É com compaixão que restauramos as ruínas. A dona Marta, moradora de uma comunidade no Rio de Janeiro, entendeu isso quando perdeu o neto de 14 anos para uma bala perdida. Em vez de se revoltar, ela começou a cozinhar para os adolescentes da favela. Com o tempo, aquele gesto simples virou um ministério. Hoje, mais de 40 jovens passam na casa dela toda semana para ouvir a palavra e receber uma refeição. Ela diz: "A violência matou o meu neto, mas não vai matar a minha fé." Billy Graham nos ensinou que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E se queremos ver um Brasil diferente, precisamos pregar esse Evangelho com ousadia, com verdade, com compaixão. Não podemos nos calar. Em tempos de escuridão, a luz se destaca ainda mais. Que sejamos essa luz, que sejamos resposta em meio ao caos, que sejamos instrumentos da paz de Deus em um mundo em guerra, que sejamos pontes de reconciliação entre o céu e a terra, que sejamos anunciadores das boas novas que o mundo tanto precisa ouvir. Se você sente medo ao sair de casa, se entristece com as notícias, se está cansado da impunidade e da maldade, saiba que você não está só. Deus vê, Deus se importa e Ele tem poder para intervir, mas Ele também espera que você se levante como alguém disposto a fazer a diferença. Não com força humana, mas com autoridade espiritual. Zacarias 4:6 diz: "Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." E esse espírito está disponível hoje para todos os que se colocarem diante de Deus com fé e humildade. Samuel, um porteiro evangélico em São Paulo, começou a orar pelo prédio onde trabalha, andar por andar. Um dia, uma moradora lhe pediu oração, sem saber que ele orava por todos. A partir daí, ele passou a fazer pequenos cultos no hall do edifício. Hoje, 5 famílias do prédio já frequentam uma igreja por causa de seu testemunho silencioso, mas poderoso. E assim, seguimos firmes. Porque apesar de todas as dificuldades, ainda cremos que o Brasil pode ser impactado pela glória de Deus. Ainda cremos que o Evangelho pode alcançar os lugares mais escuros e transformar os corações mais endurecidos. Ainda cremos que a paz, que excede todo entendimento, pode reinar em nossas cidades. Mas tudo isso começa com um passo de fé. Começa com a sua decisão de se posicionar. Começa com a sua boca aberta para proclamar a verdade. Começa com suas mãos estendidas para socorrer. Começa com seus joelhos dobrados em oração. Portanto, não se entregue ao medo. Não aceite a violência como algo normal. Clame, ore, pregue. Seja uma voz profética em meio ao caos.
Porque quando o povo de Deus se levanta em oração e santidade, o céu responde. E essa resposta pode transformar não só uma vida, mas uma nação inteira.